Continuando a parte de teoria dos conjuntos, né, o último tópico, o último ponto que nós vamos mencionar sobre teoria dos conjuntos, tá? É o produto cartesiano. Produto cartesiano. Então, vamos lá, tá? Sejam A e B conjuntos não vazios, tá? Definimos A cartesiano B, A cartesiano B como sendo o conjunto. Então, A cartesiano B vai ser um conjunto da seguinte forma, tá? Vai ser construído de todos os elementos xy, tal que, tá? O x pertence a A e o y pertence a B. Tá? Então vai ser constituído de todos os pares, tá? Dessa forma, x, y, tá? Bom, esse é o nosso produto cartesiano. Né? Observe que para a definição de produto cartesiano, eu tenho que ter uma condição bastante forte, tá? Os conjuntos A e B, ele tem que ser não vazio. Não tem sentido eu falar em produto cartesiano com A e B sendo conjuntos vazios, tá? Não tem como eu formar esse par aqui, tá? Esse par aqui, tá? Se esse elemento, esse primeiro elemento ou esse segundo elemento não existir, tá? Então só tem sentido eu falar em produto cartesiano com conjuntos não vazios, tá? O conjunto não sendo vazio, não tem nenhum sentido eu falar em produto cartesiano. Um exemplozinho besta aqui que a gente podemos manipular, tá? Se eu pego aqui o A como sendo o conjunto 1, 2, tá? E o B como sendo o conjunto, sei lá, 3, 4, 5, tá? Então, A cartesiano B, tá? Vai ser igual a quem? Então, eu pego os elementos de A, tá? E faço pares com os elementos do conjunto de B. Então, 1, 2, 1, 3, tá? É um par, 1, 4 e 1, 5. Tá? Bom, continuando, faço agora com o 2. Então, 2, 3. Tá? Quem é o próximo? 2, 4. E o último, né? O último vai ser 2, 5. Produto cartesiano, tá? Ele tem uma importância bastante para a gente vai trabalhar um pouquinho na parte teórica de relação, tá? É porque a definição de relação envolve exatamente produto cartesiano, tá? Envolve exatamente. Bom, as propriedades que eu venha colocar de produto cartesiano, eu vou colocar isso como exercício, tá? Vou passar uma lista de exercícios para a turma, tá? Não vou colocar aqui as propriedades, tá? Mas se porventura qualquer a gente tiver alguma propriedade que eu venha achar importante, ou algum exercício que eu venha achar importante, nós vamos colocar essa parte. Mas a ideia de produto cartesiano a gente vai usar bastante em relação, tá? Porque relação tem a ver com o produto cartesiano. Bom, para finalizar essa parte de conjuntos, eu vou enunciar uma proposição aqui sobre a quantidade de elementos de conjuntos entre dois conjuntos. Né? Então vamos lá. Sejam A e B conjuntos finitos. Eu ia colocar aqui com A com N elemento, B com N elemento, mas na demonstração a gente faz isso, tá?
Então, sejam A e B conjuntos finitos. Então, o número de elementos de A união B é dado pela expressão. Eu vou simbolizar o número de elementos dessa forma aqui, tá? Então, número de elementos de A união B, tá? Isso aqui vai ser igual a número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de elementos de A interseção B. Tá? Então, vou apagar aqui que está muito... Número de elementos de A menos número de elementos de A interseção B. Ficou quase do mesmo jeito, né? Mas... vamos lá. Vamos fazer a demonstração desse resultado, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos lá. Demonstração, né? Vamos fazer o seguinte. Antes de começar a demonstração, vamos fazer um desenhozinho aqui, né? Diagrama de Venn, tá? Então, só para nos situarmos, tá? Eu tenho A e B aqui, tá? Então, eu quero saber a quantidade de elementos que tem, tá? Eu não vou rachurar isso aqui para não manipular tanto aqui. Vamos lá. Quem é essa parte aqui, tá? Bom, por definição, tá? Nós sabemos que isso aí, na verdade, é A menos B. Então, nós sabemos, por outro lado, que essa partezinha aqui, tá? É a interseção B. Tá? E nós sabemos que essa outra parte aqui, essa outra parte aqui, né? Deixa aqui assim. Essa outra parte aqui, né? É B menos A. Tá? E esses conjuntos não têm elementos em comuns, tá? Nenhum desses conjuntos aqui tem elementos em comuns. Tá? Então, o que eu posso concluir é o seguinte, é que A união B, que é o conjunto todo, tá? Nada mais é do que a união disjunta, tá? Disjunta da diferença de A menos B, tá? Com A interseção B, tá? Com B menos A. Então, é na união e a união de juntas. Tá? Quando você vai somar elemento de uma união de juntas, tá? Automaticamente você vai somar os elementos de cada conjunto, porque na interseção entre eles não tem elemento em comuns. Tá? Quando eu estou somando aqui os elementos da união, tá? Automaticamente, se nós olharmos aqui apenas pelo desenho, tá? Eu estaria somando os elementos de A mais os elementos de B. Só que quando eu somo os elementos de A interseção entrou. Tá? Quando eu somo os elementos de B, a interseção entrou de novo. Tá? Então ela entrou duas vezes na minha conta. Tá? Então eu tenho que excluir esse elemento. Tá? Então é por isso que nós colocamos aqui a nossa diferença. Tá? Em termos coloquial, tá? Falando de maneira coloquial, seria isso. Tá? De maneira formal, vamos fazer isso aqui da maneira mais correta possível. Né? Então, como a união aqui é disjunta, tá? Então não tem elemento em comuns entre eles. Então eu posso concluir o seguinte. Tá? Que o número de elementos de A união B, tá? Nada mais é do que o número de elementos de A menos B
tá? Mais o número de elementos de A interseção B, mais o número de elementos de B menos A. Tá? Então, eu tenho aí o número de elementos dessa união. Sendo como a união for de juntas, automaticamente o número de elementos da união vai ser a soma de todos os elementos, né, de cada conjunto. Né? Então vamos lá, vamos continuando a nossa demonstração, tá? Eu sei por outro lado também, tá? Que o número de... Mas, se eu pegar A, tá? O conjunto A, tá? Vamos só colocar aqui, tá? Isso vale para o B, então o que eu fizer para o A automaticamente está sendo feito para o B, tá? Então o A nada mais é do que A menos B, tá certo? União disjunta com A interseção B. Tá? Então eu posso concluir o seguinte, que o número de elementos de A nada mais é do que o número de elementos de A menos B, né, mais o número de elementos de A interseção B. Tá? Bom, a mesma coisa vale para o conjunto B, tá? Não vou colocar aqui, porque na verdade seria só repetir letrinhas, então não tem sentido para a gente. Tá? Então, vamos só substituir essas expressões, tá? Aqui, tá? Então, o que eu posso garantir é o seguinte, né? Dessa expressão eu posso garantir que número de elementos de A menos B nada mais é do que número de elementos de A menos B. Tá? Então, pego essa expressão aqui, substituo aqui, tá? Faço a mesma coisa para o B, tá? E daí nós chegamos ao nosso resultado. Então, vamos lá. Assim, então, número de elementos de A união B vai ser igual a... Quem é o número de elementos de A menos B? É o número de elementos de A menos número de elementos de A interseção B, tá? Mais, continuamos, né? Mais número de elementos de A interseção B, número de elementos de A interseção B, mais número de elementos de B menos A. Então, seria, se nós fizermos a mesma coisa para cá, né? Vai ser número de elementos de B menos, né? No caso, menos número de elementos de A interseção B ou B. Bom, então, o que é que nós fazemos aqui de maneira bem simples, né? Cancelamos aqui, como essa expressão aqui é a mesma dessa, né? Cancelamos essa expressão e ficamos só com número de elementos de A mais número de elementos de B, né? Menos número de elementos de A interseção B. Né? Então, acabou a nossa demonstração, né? Aqui termina a nossa demonstração. A mesma argumento que nós fizemos aqui, tá? Você faz para a união entre número de elementos da união entre 3 conjuntos, entre 4 conjuntos, tá? Apenas que a expressão vai ser maior, tá? Só lembrando que quando você faz para 3, né? Você usa a associatividade, né? Idem quando você faz para 4, tá? A expressão maior, então você sabe para 2, automaticamente você sabe para 3, 4 e assim por diante, tá? Bom, agora é fazer alguns exemplos de alguns exercícios práticos, né, que tem no interior dos conjuntos, tá? Nós não vamos trabalhar aqui, tá, esses exemplos práticos, né? Aqui foi apenas para demonstrar essa fórmula, tá? Vocês tentem fazer essa demonstração para esse daqui, fica aí para vocês, tá? Número de elementos de número de elementos de A união B união C. Já coloquei na maneira associativa, tá? É tipo usar aquela história. Se vale para 2, então vale para N. Né?
Então, só é seguir o mesmo formato, tá? A demonstração é de maneira bem análoga mesmo, tá? Lembrando que eu estou usando aqui número de elemento como sendo dessa forma, tá? Alguns autores usam essa expressãozinha aqui, tá? A união B, tá? Opa, A união B, tá? Mas nesse momento pelos conjuntos eu não preciso dessa notação, tá? É claro que quando a gente vai trabalhar um pouco com álgebra abstrata, a notação que a gente usa não é essa, tá? Porque lá tem muitas notação, a notação um pouco carregada, tá? Então nós usamos essa notação aqui para falar a ordem de conjuntos, né? No nosso caso aqui não precisamos dessa informação nesse momento, né? Vamos usar apenas essa notação aqui em algum exercício prático, tá? Então é isso que eu tinha para falar de conjunto, tá? Bons estudos, tá? E boa aula.